Bem, há 56 anos eu cheguei aqui ao céu. Tinha apenas 16 anos. Quando cheguei aqui encontrei um velho amigo que através dos séculos, dos milênios, nós temos convivido. Na encarnação atual, ele já desencarnou. O nome dele era Jober Cândido da Nóbrega e Silva. O céu aqui, Centro Espiritualista Universalista, está fazendo 56 anos. Então, fizemos aqui um roteirozinho pequeno para comentarmos, principalmente para o pessoal que, em função do tempo, da idade, a própria vida levou essas pessoas a mudarem de cidade, mudarem de endereços, né? A própria velhice exige que fique em casa. Então fizemos aqui um roteiro para nós entendermos hoje, atualmente, por que o céu está empenhado na renovação do cristianismo, fazendo parte de um planejamento sideral voltado para a Terra. Assunto que nós temos sempre falado em outros momentos. Então, 1400 anos antes de Jesus chegar, ali na Mesopotâmia, um velho mestre, um grande espírito, reuniu os seus discípulos ali na Mesopotâmia, em volta de uma fogueira, a chamada Sagrada Fogueira, e anunciou os próximos encarnes daqueles espíritos, os seus discípulos, para que preparassem um mundo que nos céus já tinham anunciado, que a grande estrela, a grande luz, o grande avatar que na Terra recebeu o nome de Jesus, já estava se preparando para começar o seu descenso vibratório. Assunto, repetindo, que já fizemos muitas vezes. Então, 1000 e poucos anos depois do anúncio de Pai Joaquim de Aruanda, que naquela oportunidade, lá na Mesopotâmia, tinha o nome de Anfion. Então, 1400 anos depois do anúncio de Anfion, esse espírito, essa estrela, esse anjo, reencarnou. Mas aí, como o Pai Joaquim, ou como Anfion, foi nos preparando, nós, os seus discípulos, para que pudessem preparar energeticamente a sociedade. Então, de imediato, foi escolhido um espírito que reencarnou em seguida com o nome de Moisés. Então, ali já era uma preparação para que, quando a Terra estivesse em aquário, fosse implantada a renovação do cristianismo. Tudo programado pelo mundo espiritual. Então, Moisés reencarna, posteriormente reencarnou como Elias e posteriormente ainda, na época de Jesus, reencarnou com o nome de João o Batista. Mais recentemente, por volta de 1000 anos, ele reencarnou na Idade Média com o nome de Lupécio. Mas isso aí já falamos em outras oportunidades. Então reencarna Jesus. Toda a preparação feita no ventre de Maria, aquela maravilha que a gente deduz e mais o que o Ramatiz esclareceu no livro Sublime Peregrino. Quando Jesus reencarna, o Anfion, esse que hoje aqui no Brasil nós chamamos de Pai Joaquim de Aruanda, também reencarnou. Jesus era para sustentar o bastão e a implantação do monismo. O velho mestre Jacó reencarnou, mas ficou por trás das cortinas. Era um espírito tomando conta ou orientando uma falange imensa que sustentava energeticamente para que Jesus pudesse se apresentar à sociedade. Então Jacó não apareceu. Ele veio a desencarnar por volta do ano 101 da era cristã. Naquela oportunidade, falamos, quando eu cheguei aqui ao Rio de Janeiro, encontrei Jobé, que nós sempre tratamos ele como velho Jobé. Um espírito muito velho, que nós já convivemos muitas vezes. Jobé Cândido da Nóbrega e Silva. Esse espírito, na época de Jesus encarnado, é citado no livro Há 2000 anos, por Emmanuel, André de Giória, aquele que sequestrou o filho de Públio Lentulus e Lívia. O André reencarnou aqui, fazendo parte desse programa para a renovação do cristianismo 2000 anos depois de Jesus, com o nome de Jobé. Esse Jobé era médium
de incorporação do pai Joaquim de Aruanda, aquele que fora Anfion, 1400 a.C., e na época de Jesus foi o Jacó. Então o Jobé era o André. É só essa montagem para a gente ter uma ideia como as coisas aconteceram. Em 1963 eu cheguei aqui, conforme falei. E quando eu cheguei, o pai Joaquim já estava incorporado. E ele fez um gesto muito significativo. Eu só tinha 16 anos. Ele fez aquele gestozinho com a mão e desenfio. Ele usava a linguagem de um preto velho. Preto velho está lhe esperando há muito. Eu não entendi nada, muito jovem, mas desde aquela época nunca mais me afastei. Estou aqui hoje comemorando junto com o céu 56 anos convivendo com essas realidades espirituais. Quando eu cheguei de imediato, apesar de muito novo, o pai Joaquim me orientou para que eu fosse estudar as obras de Ramatiz. Passou um tempo, ele me convidou para estudar as obras de Pietro Baldi. E o Pietro Baldi ainda estava encarnado, que só veio desencarnar em 1972. Na história do céu, 5 anos depois que fundou esse grupo aqui, em 1963, o pai Joaquim fundou outro grupo no Planalto, em Goiânia. E ali teve um espírito, ou tem ainda, que ela está encarnada, um espírito que também tinha convivido, através dos séculos, dos milênios, principalmente na época de Jesus, ali, que aqui no Brasil, ou na encarnação atual, ela recebeu o nome de Leda. Nós carinhosamente chamamos Tia Leda. E a tia Leda foi entregue essa responsabilidade de conduzir o grupo de Goiás. Esse grupo tinha uma finalidade, evidentemente, que tudo foi falado posteriormente, principalmente depois que nós começamos os adventos crísticos. Mas é que nós vamos precisar de um grupo formado no Planalto, o mais próximo do governo central. E a tia Leda está lá nesses 50 anos, nessas 5 décadas, sustentando o grupo de Goiânia. O velho Jobé, na condição humana, deu sustentação para o pai Joaquim fundar outros grupos. Então teve contato com grupos em Belo Horizonte, aqui outro no estado do Rio, em São Paulo, mas os mais importantes são aqueles fundados em Porto Alegre, mas que os dirigentes não tiveram sustentação, estão lá. O centro está lá, mas não tem sustentação ainda por falta de esclarecimento que aquilo ali foi fundado, aquele grupo, para sustentar essa proposta de renovação, principalmente agora na época da transição planetária. O grupo de Goiânia é o mais importante, atual, considerando que ele está perto do governo central. E a espiritualidade solicita o empenho real, verdadeiro, porque será preciso. Independente da tia Leda continuar encarnada ou não, porque nós sabemos que todas as vidas, todas as reencarnações são transitórias. Agora, tem outros grupos formados também com a sigla CEL em Goiânia, em Portugal, cuja finalidade é a sustentação na transição do mundo, que todos nós sabemos através de décadas que o continente velho, o continente europeu, vai passar por grandes alterações. E entre essas grandes alterações é aquele número imenso de milhões de espíritos que vão deixar a Europa e serão transferidos para o Brasil ou para a América, porque com a verticalização do eixo da Terra nós vamos ter novos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Tudo isso vai mudar com a verticalização da Terra em relação ao Sol. Bem, outro item que nós sinalizamos também é que pai Joaquim incorporado, eu fiquei com ele durante 13 anos, já que o médium dele, o Jobé, desencarnou em 76. Então, para falar hoje do vovô, eu não tenho condição, porque eu me reporto àqueles momentos felizes e eu não tenho controle
diante das maravilhas que eu vi e ouvi, realizadas por Pai Joaquim de Aruanda, que na linguagem de um preto velho, ou na simplicidade de um preto velho, eu nunca poderia imaginar que estava tão próximo de um anjo. Hoje a espiritualidade já anunciou que ele é um ser angelical, da mesma hierarquia de Jesus, mas se manifestou numa roupagem tão humilde e tão incompreendida ainda como um preto velho. Em 1971, esse espírito anunciou que o Chico Xavier era a reencarnação de Allan Kardec. Nós fizemos aqui avisos internos dentro do grupo, mas saíram, alguns avisos saíram e recebemos algumas cartas ou comunicações bem, vamos dizer assim, tristes, porque as pessoas não entenderam, ou talvez tenham tido dificuldade de entender. O Chico Xavier, uma pessoa sem a cultura do encarne atual, sem escolaridade do atual, e nós ficamos aí preocupados, mas certo é que Allan Kardec reencarnou na personalidade de Chico Xavier. E o Pai Joaquim falou isso para nós com muita antecedência. Naquela época das viagens à Lua, aquelas maravilhas todas, ele também anunciou, e eu não lembro o nome dos cientistas, dos astronautas, mas ele anunciou numa viagem que foi muito longa que os cientistas subiriam e desencarnariam, voltariam sem vida. E nós anunciamos para os 4 cantos. É claro que em 1960 e pouco, 68, 69, naquela fase, nós não tínhamos os meios de comunicação que nós temos hoje. Certo é que os cientistas subiram, os astronautas, voltaram muitos dias depois, e quando abriram a escotilha do módulo ali no Pacífico, os 2 estavam sentados sem vida. Isso tudo nós vamos contando para poder a gente ter uma ideia quem é Pai Joaquim de Aruanda, o mentor de todos nós. São muitos séculos e milênios que esse espírito vem amparando a sociedade do planeta. Tudo isso faz parte de uma preparação para que agora, 2000 anos depois de Jesus, ou 3.400 anos depois da fogueira, nós estivéssemos novamente encarnados para implantarmos os adventos crísticos. Nem todos ainda estão conscientes, porque nós temos outros também com a mesma tarefa para se dedicar a essa causa. Alguns no Brasil, outros tantos fora do Brasil, mas a realidade humana, a sobrevivência, essas questões bem nossas de todos os dias, nós às vezes nos desvinculamos de um planejamento sideral voltado para a Terra pelas questões menores que nós poderíamos deixar para outras encarnações, ou talvez nem precisamos mais de ter esse tipo de tarefa, muito dedicada ao ter isso ou ter aquilo, e esquecemos que nós fazemos parte de um planejamento, que o marco sinalizador foi lá na Mesopotâmia, quando estávamos encarnados com Anfion. Há 2000 anos, muitos de nós estavam encarnados ali junto com Jesus e com Jacó, lembra? O Jacó que não apareceu para o mundo social, mas estava ali encarnado. E ali nós, como diz na linguagem moderna, assinamos um contrato para continuarmos reencarnando, e reencarnamos muitas vezes, para agora, em Aquário, apresentarmos à sociedade a proposta dos adventos crísticos. Quando o velho Joabé desencarnou em 1976, eu tinha 30 anos de idade. Aí assumi o compromisso espiritual para conduzir aqui a casa, que era conduzida por ele. Eu apenas fazia parte junto com ele. Em 1990, a espiritualidade passou, e o Pai Joaquim, enquanto incorporava, nunca me falou. Ele falou maravilhas, mas nunca me falou que eu também estaria integrado ao planejamento voltado para a implantação dos adventos. Mas eles começaram, quer dizer, os espíritos que integram as Sagradas Fileiras, e entre eles, o próprio Pai Joaquim, que aí já não incorporava
apenas psicografava através da Terezinha Teixeira Pereira de Carvalho. E aí eles, tendo Silvestre como porta-voz, as Sagradas Famílias escreveram por volta de 700 mensagens para nós trabalharmos o nosso entendimento, incorporarmos essa ideia e implantarmos na nossa consciência e depois então divulgarmos para expandir essa mensagem que está sob a responsabilidade de Santo Antônio de Pádua, auxiliado mais diretamente por Tomás de Aquino e Boaventura. Em linhas gerais, era o que eu queria falar. Então, se tivesse mais tempo, nós diríamos: fomos nós que fizemos a história do mundo, a história da ciência, a história da filosofia, da arte, o social. Fomos nós que fizemos as grandes lutas, as grandes guerras, e agora, como derradeira oportunidade na Terra, nós somos novamente empenhados nessa causa. A nossa reforma interior, a nossa reforma íntima e a implantação de um cristianismo renovado. Porque, como nós sabemos, a mensagem verdadeira de Jesus não é a que consta na Bíblia. Ali tem a essência, mas a mensagem está no arquivo acásico da Terra, na chamada Arca do Desconhecido, mas também aqui no plano físico, no Vaticano, conforme no livro nós falamos e encaminhamos, a gente sempre fala, encaminhamos ao atual Papa, esse espírito nobre, um espírito superior, que é o Papa Francisco. Então, é esperado que logo, logo, todos nós estejamos conscientes. Um outro material que nós fazemos parte de divulgar é que o compromisso que nós estamos divulgando hoje para implantar o cristianismo tem como responsabilidade a predestinação espiritual do Brasil. E nós, para chamarmos a atenção da sociedade, editamos ou sintetizamos essas ideias num livro, A Predestinação Espiritual do Brasil, também espalhado pelo Brasil e também em Portugal. E alguns países que falam a língua portuguesa, que só temos em português. Agora, mais recente, mais especificamente este ano, nós apresentamos esse livro, Brasil, a Luz do Mundo. O trabalho que o Brasil tem, ou os espíritos encarnados que estão no Brasil, nessa fase de transição, uma fase tão especial para todos nós. Então, vamos encerrar pedindo a Deus que os outros grupos, em especial os grupos de Goiânia e os grupos de Portugal, já que o momento é tão curto, nós não temos mais tempo para reativar a memória dos outros grupos que se desvincularam por razões que nós desconhecemos. Então, o grupo de Portugal, ou os grupos de Portugal, os dois grupos de Goiânia e o grupo daqui de Niterói e o grupo do Rio de Janeiro têm maiores responsabilidades, que estão mais conscientes, tiveram mais oportunidade de um contato com a mensagem. Então, comemorarmos 50 anos de céu é comemorarmos 50 anos com o Pai Joaquim, esse ser angelical que através dos milênios, atualmente na Terra, mas ele já nos ampara em muitos outros mundos por onde nós passamos. Somos seres cósmicos, seres universais, temporariamente nos alfabetizando espiritualmente no planeta Terra. Outros itens, como o vídeo é pequeno, outros itens, outros assuntos sobre os 56 anos do céu, em outras oportunidades nós vamos esmiuçando. O que queríamos fazer agora, já que o momento exige, é o despertar. Há poucos dias a espiritualidade solicitou que orássemos muito pelo continente asiático, pela Austrália e um foco energético muito especial para os peles amarelas. E mais agora, mais especificamente na semana passada, recebemos uma outra orientação, onde o nosso amigo Ramis, é um espírito luz, o Ramis pediu que nós, advertiu, como que se preparem, porque um grupo de espíritos especiais estão canalizando recursos energéticos de
Alfa de Centauro e de Andrômeda, para prover a Terra e tentar amenizar o que está para acontecer nos próximos instantes do nosso planeta, em função das alterações das placas tectônicas que já estão em ebulição. Então, que Jesus e Pai Joaquim, esses dois baluartes que fazem parte da nossa atual vida e de outras tantas vidas, nos abençoe, nos ampare e nos dê essa sustentação energética para que cumpramos o nosso dever, assumamos aquela responsabilidade que nós lá atrás anunciamos que faríamos agora, nessa fase que o planeta Terra está adentrando do aquário. Procuremos ser honestos para conosco, para que consigamos ser honestos para com aqueles que nos amparam e ampararão nos nossos próximos reencarnes. Luz para todos nós. O Pai Joaquim de Aruanda, quem quiser pronunciar o nome dele como mantra, no espaço sideral, ele é conhecido como Rife Maturimar. Jesus de Nazaré é conhecido no espaço sideral como Raf Turmaha. Pronuncie com a concentração e faça brotar do seu ser essa realidade. Permaneçamos em oração. Deus nos ampare.